Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. O tema dessa palavra, os irmãos já sabem, nós temos compartilhado aí, é todos ou todes. Todos ou todes. A importância dessa palavra na Bíblia. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Eu sou apaixonado nessa palavra todos. Por isso que eu quero pregar essa mensagem, amém? Quando nós entendermos a importância dessa palavra na Bíblia, meu irmão, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 16, diz o seguinte: toda a escritura sagrada, deixa eu ler nessa versão aqui, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pode deixar aqui no versículo 16. Por que eu queria começar lendo esse texto, irmãos? Porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino, amém? Nós geralmente ouvimos os irmãos falar, às vezes os novos convertidos, e às vezes alguns irmãos mais antigos na igreja, eles dizem o seguinte: eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia é muito difícil. A Bíblia é um livro que eu não consigo entender. Às vezes quando algum irmão prega e traz um esclarecimento, eu consigo entender. Mas quando eu leio, eu tenho dificuldade. Eu quero que isso seja quebrado nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a própria Bíblia nos ensina que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Se Deus nos deu as suas Escrituras Sagradas, sendo útil, tendo essa utilidade, essa finalidade, para que nós pudéssemos ser ensinados, qual a dificuldade que você acha que tem de se interpretar as Escrituras Sagradas? Nenhuma. Porque Deus faria algo difícil de se entender, sem que o objetivo seria que você entendesse e fosse instruído. Quantos estão me compreendendo? A Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino. Para que eu pudesse entender, eu preciso interpretar e entender o que ela está querendo me dizer. Então, nós não podemos pensar que a Bíblia é algo de difícil interpretação. Talvez o que você está fazendo é lendo a versão mais antiga. Tem alguns irmãos que pegam a versão de 1969, que é uma que eu gosto de ler, Almeida Revista, né? De 1969, eu gosto de ler ela. Só que quando eu não entendo alguma palavra, o que eu faço? Eu posso ir no dicionário, sim ou não? Eu posso pegar uma versão que tem uma palavra atualizada, que tem o mesmo significado daquela, e nós vamos compreender. Então nós precisamos entender, irmão, a Bíblia foi escrita para o seu ensino. Quando você chegar na sua casa, você pegar a sua Bíblia e abrir ela, você vai entender o seguinte: Deus quer falar comigo. A Bíblia foi escrita por homens simples, para homens simples. Tira isso da sua cabeça, meus irmãos. Se você tiver esse entendimento que você não vai entender a Bíblia, você não vai entender. A Bíblia é um livro, e qualquer livro que você lê, você vai ter o desafio de interpretar, de entender, de meditar, de estudar, de querer entender o que o texto está dizendo, igual qualquer outro livro. Então a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa educação, para a nossa repreensão na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu preciso que você entenda isso, irmão. A Bíblia é um livro simples. Não pense que há dificuldade de compreender algo na palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem um texto que ninguém sabe. Irmão, talvez é um texto que nós precisamos orar mais e pedir a Deus que nos dê graça e nos ajude a interpretar. Mas aquilo foi escrito para o nosso ensino. Não tem nada escrito na Bíblia que você não possa compreender ou entender, ou pensar que aquilo foi escrito para que ninguém soubesse. Deus falou: não, peraí, isso aqui eu vou escrever, mas ninguém vai saber isso aqui. Essa aqui eu quero ver. Esse versículo que eu duvido. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém vai conseguir entender o que eu quis dizer. Não, meu irmão, esquece isso. A Bíblia foi escrita para o seu ensino. Amém? Glória a Deus. Né? Tem alguns irmãos que costumam usar um texto, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Quantos já ouviram falar desse versículo aí? Deuteronômio 29, 29. Né? Às vezes, quando pergunta algo para o irmão, ele não sabe, ele fala: lê Deuteronômio 29, 29. Né? As coisas ocultas pertencem a Deus, mas a revelada pertence aos homens. Então a pessoa faz o quê? Ela se esconde atrás desse texto. E ela pensa que esse texto está ensinando isso. Né? Não, se eu não sei é porque Deus não revelou. Mas olha o que o próprio texto está nos ensinando. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. É verdade, sim ou não? As coisas encobertas pertencem a nós. Ah, meu cachorro vai estar lá no céu, meu irmão? Não está escrito isso na Bíblia, eu não sei. Isso aí está encoberto, isso aí pertence a Deus. Nessas respostas aí você pode lançar o Deuteronômio 29, 29, amém?
Mas tem coisa nas Escrituras Sagradas que Deus revelou a nós. E esse próprio texto, em vez de estar nos ensinando que nós devemos esconder atrás daquilo que Deus não revelou, esse texto está nos ensinando que as coisas reveladas nos pertencem. A nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas essas palavras da lei. Então, o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu não dei a palavra para vocês, então a palavra foi revelada, vocês precisam entender a palavra. Amém? Então, ao invés de nós entender que a palavra não quer revelar, pelo contrário, a palavra é a revelação da vontade de Deus para nós. Então, quando alguém não souber e usar esse texto, fala, não, o texto está falando que a palavra foi revelada para nós. O que você acha que foi revelado que nos pertence? A nós e aos nossos filhos para sempre. Todas as palavras desta lei. Amém? Quero falar um pouco sobre interpretação da Bíblia, já que o tema é todos ou todos, vamos falar sobre gramática, sobre interpretação, tudo que nós pudermos aqui acrescentar nessa palavra para que você tenha compreensão total das Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Então, aquilo que o Senhor revelou, a sua palavra, é para que possamos entender e obedecer. Qual que é o objetivo, segundo Deuteronômio 29 da palavra de Deus? Para que nós possamos obedecer a sua palavra, entender, compreender e obedecer. Por que eu abri essa palavra com esses dois textos aqui? Para que nós possamos entender que se há algo na Bíblia que nós ainda não conseguimos compreender, não é a Bíblia que está se contradizendo. Talvez você pense, não, mas a Bíblia está cheia de contradição, está cheia de coisas que eu não consigo entender, uma coisa fala um pastor fala um, o outro fala o outro, peraí. Um dos dois está errado. Isso aí você pode ter certeza. A Bíblia não. Ah, mas tem duas interpretações. Não, tem duas interpretações porque uma está errada e a outra está certa. A Bíblia não se contradiz. O que nós podemos ter é um desafio de interpretação. E para isso existem algumas regras na palavra de Deus que nós precisamos entender e compreender para que nós possamos interpretar a palavra de Deus de maneira correta. Amém? Por exemplo, a Bíblia, vou falar aqui pelo menos 3 regrinhas básicas de interpretação da palavra de Deus, para quando você entender para que você possa entender o que eu estou ministrando nessa manhã, mas quando você também for meditar na palavra de Deus, você entender esses princípios. É claro que existem muitas regras de interpretação, tem a hermenêutica, o ensino da interpretação da palavra de Deus, mas eu quero trazer algo aqui, básico, para que você leia e compreenda as Escrituras Sagradas. Amém? A primeira regra de interpretação da Bíblia, que nós podemos citar aqui, pelo menos essas 3 mais básicas, é que a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Se você lê um texto da Bíblia e você não compreendeu, a resposta está dentro da Bíblia. Amém? Você não tem como extrair a resposta de uma verdade bíblica de outro lugar, a não ser que alguém meditou na Bíblia e respondeu segundo a própria Bíblia. Então, Bíblia explica Bíblia, Bíblia responde Bíblia. Como assim, pastor? Jesus, Mateus capítulo 4, tentação no deserto. Quando o diabo chegou e tentou Jesus, e levou ele no mais alto pináculo do templo e falou para ele, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Por quê? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para que te sustente, para que não tropece em pedra alguma. Ele citou o Salmo 91, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Agora, qual a pergunta que eu tenho para fazer para você? O diabo mentiu para Jesus? Não é pegadinha não, meu irmão. O diabo mentiu para Jesus ou ele citou um texto bíblico que estava escrito na palavra de Deus? Citou um texto bíblico. Quando o diabo falou para Jesus, olha, sobe no mais alto pináculo do templo e pula. Ele só não falou outra parte da Escritura, nós vamos entender isso aqui agora. Mas ele citou a palavra de Deus. Ele citou o Salmo 91. Pode colocar aí, Salmo 91, versículo 11. Já está na tela? Não. Mas, então, o diabo citou o Salmo 91. O que Jesus fez? Jesus falou, também está escrito. Ou seja, Jesus falou, isso que você está falando, Mr. Satan, Satanás, isso que você está falando é verdade. Está escrito na palavra de Deus. Porém, também está escrito. Por quê? Porque existe outra parte da Bíblia que está me explicando aquele texto. Eu não posso simplesmente pegar um texto e fazer a aplicação que eu quiser na minha vida. Ah, os teus anjos darão a ordem. Tá bom, então eu vou pular de cima desse prédio aqui agora e os anjos vão me guardar. Não, por quê? Porque Jesus também respondeu um texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, uma parte da Bíblia está me explicando que aquela outra parte da Bíblia, nessa aplicação, está errada. Quantos estão compreendendo aqui? A Bíblia explica a Bíblia. Sim,
Jesus não anulou, não. Lugar nenhum não está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos para que eu tropece em pedra alguma e que os anjos de Deus vão me guardar. Isso não está escrito, deixa de ser mentiroso, diabo. Não, ele falou, também está escrito. Isso que você falou é verdade, mas nessa aplicação que você está querendo que eu faça, existe outro versículo da Bíblia que diz que eu não posso fazer, porque esse versículo está completando aquele outro. Porque se está escrito que eu não posso tentar o Senhor meu Deus, por que eu vou pular para ver se Deus vai usar os anjos dele para me proteger? Então Jesus ficou com a palavra, amém? Você tem um exemplo aqui, tem milhares de exemplos na palavra de Deus, mas eu só quero que você entenda que a Bíblia explica a Bíblia, amém? Então vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 25, o apóstolo Paulo falando a respeito da partida dele, diz o seguinte: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou outras versões, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, amém? Nós precisamos entender que existe uma parte das Escrituras e que existe a totalidade das Escrituras. Paulo falou, não ensinei uma parte da Bíblia para vocês, mas eu ensinei todo o conselho de Deus. Então, existe alguns versículos, mas existe todo o contexto da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos interpretar um texto baseado somente naquele texto, mas nós precisamos olhar para toda a porção das Escrituras, amém? Olha o que o Salmo 119, 160 nos diz, falando a respeito da palavra de Deus. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então presta atenção, pode deixar no 160, depois eu quero ler uma outra tradução aqui, mas o salmista está dizendo, as tuas palavras são em tudo, ou seja, toda a palavra de Deus, o começo, o meio e fim, desde o princípio, elas são verdades. Eu não posso pegar só um pedaço da Escritura e achar que aquilo é uma verdade, mas toda a Escritura é a verdade de Deus, amém? Tem uma versão, que nós não temos ela para colocar aí, mas é Almeida Revista Impressa. Ela diz o seguinte, no Salmo 119, 160, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas ordenanças dura para sempre. Então, segunda regra de interpretação da Bíblia, é que quando eu estiver estudando um texto, ou algo que o Senhor, ou a palavra de Deus quer me ensinar, eu preciso entender o que essa verdade é dita em toda a palavra. Qual o contexto geral? No final dos desenhos do quadro, na pintura completa, o que eu posso entender a respeito desse texto? Então, nós precisamos entender. Deixa eu dar um exemplo para você. Assim que eu me converti, eu me lembro que eu fiz essa pergunta para o pastor. Mateus capítulo 10, versículo 34. O Senhor Jesus disse o seguinte, não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Vim separar o pai do filho, o filho da mãe, o irmão da irmã. Enfim, eu li aquilo lá e falei, pronto. Eu estava pensando que eu tinha que resolver meus problemas, agora eu vim para a igreja. Pensando que eu ia ter paz, agora eu vim pegar a espada e eu vou arrumar confusão com todo mundo agora. Eu pensando que o negócio estava bom, o negócio vai ficar pior do que antes. Então, peraí, nós precisamos entender o contexto. Amém? Qual é o contexto? A respeito de que Jesus está falando aqui? Outra regra de interpretação da Bíblia. Nós precisamos entender o contexto. A respeito do que o Senhor Jesus está falando. Realmente Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer guerra, veio formar confusão e deixar todo mundo aqui preocupado e fazer com que todo mundo brigue um com os outros? Não. Agora, porém, se tratando de se apegar às verdades bíblicas, você pode ter certeza que pessoas ficarão contra você. E você precisa decidir pela palavra. Todas as vezes que você se apegar à espada de Deus, você vai arrumar inimigos. Era isso que o Senhor Jesus estava falando. Porque o próprio Jesus disse em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou-la como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus estava junto com os discípulos, ensinando que ele seria elevado aos céus, que ele morreria. Os discípulos com medo, pensando, já está tudo tranquilo, estou acostumado a chamar e o Senhor faz todas as coisas. O que vai ser de nós? Como nós vamos continuar compartilhando as verdades que Jesus deixou? Então Jesus estava tranquilizando, falando, olha, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não vos dá. Então Jesus, ele é o Deus da paz, amém? Ele é Jeová Shalom, ele é o Deus da paz. Um texto não anula outro texto da Bíblia. Você precisa entender o que o contexto está dizendo.
Então, o texto fora de contexto é pretexto. Eu não posso simplesmente pegar uma porção da Escritura e falar, nossa, mas como isso aqui é legal, eu vou pegar esse texto aqui e vou usar ele para mim. Não, eu preciso entender o contexto, por quem foi dito, quando foi dito, para que foi dito, qual época foi dito, qual o intuito, qual o significado daquilo. Amém? Quantos estão entendendo a importância de entender a interpretação da Bíblia? Senão você vai ler uma parte da Bíblia, é igual essa palavra que eu estou ministrando aqui, irmãos. Eu fico chateado com a maldade das pessoas. Elas pegam uma parte, não estou falando só de pastor, estou falando de blogueiro, de qualquer um que põe a cara na internet. O que eles fazem? Pegam um pedaço, picota e acaba com a vida da pessoa. Pessoas morreram já na internet por causa disso. Porque eles pegam um pedaço daquilo que a pessoa falou, joga na internet e acaba com a carreira da pessoa, acaba com a vida, com a dignidade, destrói a pessoa. Quando você vai ver o que a pessoa falou, ela só estava usando talvez a fala de outra pessoa e só estava... Vocês compreenderam? Maldade. Por quê? Porque a pessoa pega um texto fora de um contexto. Nós não podemos fazer isso hoje, meu irmão. Imagina com a palavra de Deus. Então você precisa compreender as Escrituras Sagradas e entender o que o texto está querendo dizer para você. Amém? Porque a palavra de Deus quer falar com você. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Outra coisa que nós precisamos entender também é o significado da palavra dentro do contexto. Então, nós precisamos entender que eu não posso interpretar a Escritura somente de acordo com um versículo, que eu preciso olhar todas as Escrituras, amém? Eu também preciso entender, que eu preciso entender o contexto com que aquilo foi dito dentro do texto, se está de acordo com aquela verdade, mas eu também preciso entender o significado da palavra dentro do texto. Por quê, pastor? Porque uma palavra pode ter mais de um significado, e você sabe disso. Você não gosta de chupar manga? Você vai chupar a manga da sua camisa? Não vai, né? Por quê? Porque uma coisa é uma fruta, outra coisa é uma parte da sua roupa, sim ou não? Então as palavras, ela tem mais de um significado. Então você precisa interpretar o que aquela palavra está querendo dizer dentro daquele texto. Uma coisa simples, sim ou não, irmãos? Sim. O que o texto está querendo dizer, né? Vamos ler esse texto aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. E eu gostaria que o meu amado irmão Marcos Paulo colocasse na Almeida Revista e Corrigida. Então vamos lá. Existe uma polêmica a respeito desse assunto até hoje, sim ou não? Qual foi a fruta que Eva, né, comeu? Foi a maçã? Né? A Apple fala que foi. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos entender agora, aprendendo o quê? Interpretação bíblica, entendeu? O contexto da palavra. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto, né? Ela tomou do fruto e depois comeu. E também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Aí eu te pergunto, qual fruto que você pode beber e comer? Coco. Era coco, meu irmão. Sim ou não? Olha lá, ela tomou do fruto, né? Pegou o facão, partiu, depois comeu e deu para o marido. É isso que o texto está querendo dizer, meu irmão? É claro que não. Estou brincando com os irmãos para você entender. Tomou do fruto, o que significa tomou? Como que eu resolvo essa equação aqui, meu irmão? Simples, usando um dicionário, usando outra versão, usando uma palavra no original. Você pega a Bíblia, você tem a Bíblia no original. Quando você vai lá ver o significado dessa palavra tomou, é lacache. Significa pegar, segurar e apalpar. Agora deixa eu perguntar, pegar é a mesma coisa que tomar? Não. Então, dentro do contexto, essa palavra tomou. Tem outros textos da Bíblia que tomou significa tomou. Tomou o cálice, tomou e partiu, sim ou não? E aqui não está escrito tomou do mesmo jeito? Mas aqui tomou o fruto? Não, por quê? Porque essa palavra, você precisa entender o significado da palavra dentro do texto. Simples assim, meu irmão. Quantos aí vão começar a estudar mais a palavra de Deus? Amém. Então não foi coco, meu irmão, nós vamos continuar na dúvida, tá bom? Isso aqui é porque o irmão esse dia me mandou esse vídeo aqui. Mais do que engraçado o vídeo, eu entendi como os irmãos podem interpretar a Bíblia errada. Isso é um fato, meu irmão, uma ironia verdadeira. Não é somente uma piada ou uma brincadeira de Instagram que eu vi um rapaz fazendo, né, no stand-up. Mas é uma verdade. Se você interpretar a Bíblia de maneira errada, se você pegar uma palavra que tem mais de um significado e entender o significado errado dela dentro do texto, você vai criar uma heresia, você vai arrumar uma invenção para sua cabeça. Então você tem várias versões da Bíblia e você tem a palavra no original que você pode estudar. Amém? Agora, o que você tem que ter em mente no seu coração é que a Bíblia é de fácil interpretação, porque ela foi escrita para o seu ensino e para a sua instrução. Isso, meu irmão, não sou eu que estou falando.
É a própria palavra de Deus que diz, em Deuteronômio 29, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A própria Bíblia ensina que a Bíblia é de fácil interpretação, porque ela foi escrita para o nosso ensino. Amém? Pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Então, bora começar a pregar. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para os irmãos por que eu sou apaixonado nessa palavra todos. E por que você precisa ser apaixonado nessa palavra também. Muito mais do que todos. O mundo, meu irmão, tem hora que eu fico pensando que o diabo fez isso só por causa de mim, só para passar raiva de mim. Tanto que eu prego, tanto que eu sou apaixonado nessa palavra todos. O diabo arrumou essa confusão de todos, né, que nós já sabemos que é uma palhacide. Sim ou não? Porque nós temos que entender que Deus é um Deus inclusivo. Muito mais do que o mundo querendo falar que ele é inclusivo, Deus é um Deus inclusivo. E essa palavra todos nos mostra a importância daquilo que Deus conquistou e do plano para toda a humanidade. Amém? Então vamos lá. Vamos que vamos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Congela aí, Marcos Paulo. Irmãos, aproximadamente 20 anos atrás, eu me converti e ouvi um pastor chamado pastor Geraldo Nascimento ministrando uma palavra a respeito desse texto. E está fresco na minha memória como se fosse hoje ele falando o seguinte: essa palavra mundo, ela tem 3 significados. Essa palavra mundo, primeiramente, ela significa as pessoas que estão no mundo. Segundo, ou não tem ordem, mas só para você entender, significa o planeta Terra, que é o mundo, que é onde nós estamos aqui, nós estamos no mundo aqui, sim ou não? Aí, estou aqui, eu estou no mundo, eu não estou aqui? Em terceiro lugar, ele significa o sistema desse mundo, né? Já viu, fulano está no mundo, né? Fulano está lá no mundo, está no Egito, né? O mundo jaz do maligno, vem o príncipe desse mundo. Que mundo? O sistema maligno. E hoje eu olhando essa palavra no original, por incrível que pareça, qual que é o significado dessa palavra? Esses 3, o pastor estava certo. Eu nem sei se ele sabia que tinha um original, ou se ele tinha feito isso aí da cabeça dele, porque naquela época nós não tínhamos tanto acesso a tantas coisas como nós temos hoje facilmente. Eu só cliquei em cima dessa palavra e estava escrito pessoas, terra e sistema governamental. Essas 3 coisas. Então, o que nós precisamos interpretar nesse texto que parece ser tão fácil, e eu acredito que é, mas algumas pessoas têm dificuldade de compreender o que ele está querendo nos dizer. Vamos lá. Deus amou o mundo. Deus amou o sistema corrompido desse mundo e enviou o Filho dele por causa do sistema. O sistema, irmão, ele vai permanecer do jeito que está. O Senhor Jesus orou: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas o que os livre do maligno. O sistema vai continuar, meu irmão. E nós vamos partir com o Senhor Jesus, amém? Então, essa palavra mundo significa a terra, o lugar que nós habitamos e vivemos. Então, Deus amou o planeta Terra, que enviou o seu Filho, né, para as árvores. Alguns acreditam desse jeito, né? As baratas, os animais, todo. Deus amou o mundo. Não, irmão. O que nós precisamos entender? Que Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira. Pastor, mas só porque você quer isso aí? Não, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos entender agora que Deus quer salvar a todos. Esse é o plano de Deus desde o início. Então vamos lá. Deus amou o mundo, amou as pessoas do mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele enviou o Filho dele para morrer na cruz. Ele não só deu, como ele entregou, ele ofertou o Filho dele para ser sacrificado no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, amém? Eu não sou universalista. Eu não acredito que a graça e a salvação de Deus alcançou automaticamente todas as pessoas. É necessário uma resposta. É necessário interação com o céu, amém? Então você precisa crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é Deus que nos dá a palavra, é Deus que gera a fé no nosso coração, mas necessita de uma resposta da nossa parte. Nós precisamos crer para termos a vida eterna. Por que está falando de pessoas? Porque o texto está falando que é pessoas. Para todo aquele pedaço, toda aquela cidade, todo aquele mapa mundial, não está falando sobre a terra. Não está falando para todo o sistema corrompido da terra, não. Para todo aquele que nele crê. Todo, amém? Repita comigo, todo. A partir de agora, meus irmãos, quando eu ler, quando tiver escrito todo, todos ou todas, eu quero que vocês repitam comigo. Vamos fazer o teste aqui. Eu vou ler, quando chegar no todo, eu quero que todo mundo fale todo, amém? Vou ler sozinho, só o todo você repete. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo... Foi fraca, mas nós vamos continuando até o final. Nós vamos melhorar. Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa é uma verdade, meu irmão, poderosa.
Se nós entendermos que Jesus morreu por todos, meus irmãos, você vai acordar todos os dias da sua vida entendendo que não existe nenhum tipo de pecado, que não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma classe social, não existe nenhum tipo de gente, nenhum tipo de pecado. Nada, meu irmão, que o sangue de Jesus não possa comprar, nenhum tipo de pecado que Deus não possa perdoar, nenhum tipo de pessoa que não possa ter o nome dele escrito no livro da vida, porque o Senhor deu o seu Filho para todos. Amém? Quantos creem nessa verdade? Aleluia! Então, quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia diz que o diabo levou ele e mostrou todos os reinos do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 8. Que reinos que é esse do mundo? O reino da terra, meu irmão. O rei do Egito, o rei da o rei da Síria, o rei da Tanzânia. Mostrou os reinos do mundo para ele, né? Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Todas as pessoas vão para o inferno? Não, mas o sistema do mundo jaz e vai ser encerrado no mal, porque ele não pertence a Deus, nós somos do reino de Deus. Agora, como eu falei a respeito de ter um entendimento geral das Escrituras, nós precisamos entender isso de maneira completa. Eu estava até ouvindo uma palavra minha ontem no YouTube, e eu explicava isso aqui, né? Depois, se alguém quiser que eu passe o link aí, detalhadamente, mas eu já vou ter que pular aqui de Gênesis rapidamente. Mas qual que é a ideia central do plano de Deus? Gênesis 1, 28. Essa é a ideia central, meu irmão, do plano de Deus na criação. Deus criou o homem e a mulher, Deus faz todas as coisas dentro dos 6 dias, descansa, e depois Deus criou o homem e a mulher. No versículo 26 ele faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. No versículo 28 ele faz o quê? E Deus os abençoou e lhes disse. Então a criação foi abençoada por Deus. Por que a criação foi abençoada por Deus? Para se multiplicar. Então o desejo de Deus foi que toda a criação fosse abençoada, porque a sua semente gera segundo a sua espécie. Deus criou o homem sem pecado e abençoado para se multiplicar, ter um povo santo e abençoado por Deus. Quantos compreenderam? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus, para que todos sejam abençoados, para que todos sejam sem pecado segundo a semente de Adão. Mas nós sabemos que Adão pecou, sabemos que o homem se corrompeu, Deus julgou o mundo, destruiu através do dilúvio, e de repente, né, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, Deus já havia sacrificado o cordeiro por nós. Deus, na sua presciência, antes de criar o homem, já sabia que o homem iria pecar. Você acha que Deus assustou? Meu Deus, não é possível que eu criei esse homem, ele fez isso comigo. Deus é um Deus onisciente, ele já sabe de todas as coisas. Deus, sabendo disso, ele já tinha provido a vinda do seu filho. Porque Deus, por si só, não poderia perdoar o pecado do homem, porque ele mesmo falou que se o homem pecasse, ele iria morrer. E por causa da justiça de Deus, alguém tinha que morrer por causa do pecado do homem. Então, qual que era a solução celestial que Deus teve? Deus vai se tornar homem. Então, ele vai vir no nosso lugar, e a condenação que viria por causa de nós, por causa do pecado de Adão, vai vir sobre o meu filho. E aí, o meu filho será amaldiçoado, e o meu povo será abençoado. Obra substitutiva da cruz. Então, Deus acha alguém. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus acha Abraão. E Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Presta atenção, irmãos. Deus criou Adão, santo, para multiplicar a bênção e a imagem de Deus. O homem se corrompeu, Deus voltou, teve um plano para que o plano dele voltasse para o plano original. Que qual seria? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo, Deus quer abençoar todos. O plano dele voltou para o plano inicial. Quer multiplicar, frutificar, encher a terra, abençoar todas as famílias da terra. Ah, mas Deus quer salvar só o judeu, Deus quer salvar. O plano dele, quando falou para Abraão, olha, vai vir um descendente de você, desse descendente virá outro descendente, seria Jesus, e todas as nações da terra serão abençoadas por ele. Qual que é o plano de Deus, meu irmão? Abençoar todos. Esse é o plano de Deus. Desde Gênesis, depois ele fez uma aliança com Abraão. Nunca mudou. O plano sempre foi abençoar todos. Amém? João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Então, primeiramente, Jesus veio para os judeus, essa era a promessa, isso é que a Escritura ensinava. Mas os seus não receberam, mas os que creram.
os que o receberam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos, aleluia, Senhor. Eu faço parte, você faz parte. Todo aquele que crê, é necessário uma resposta da sua parte, meu irmão. Você precisa interagir com o céu. O Senhor enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E o seu papel agora é crer. O seu papel agora é receber gratuitamente pela fé tudo aquilo que Deus conquistou por você. E Ele tem uma nova vida para você, meu irmão. Para quem? Para todos quantos o receberam. Então, peraí, existe uma classe de pessoas que Jesus veio primeiramente. Quem? Os judeus. Ele veio para os judeus. Mas essa classe não o recebeu, e aí a todos. Ah, não, mas aí está falando, não, meu irmão. Se aqui já abordou uma classe específica, ele poderia abordar outra classe específica. Se aqui fala que é todos, meu irmão, se aqui fala que ele veio para o que era os seus, e os seus não o receberam, a porta foi escancarada, meu irmão. Porque o projeto, desde o início, em Gênesis e Adão, através de Abraão, foi abençoar a todos. Então, quando Jesus veio para os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Foi referido o direito de se tornar filhos de Deus. Aleluia, eu amo isso, eu estou incluído, meu irmão. Eu estou incluído nesse plano, você está incluído nesse plano. Você precisa crer, a salvação é para todos, meu irmão. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Você fala, não, pastor, esse aí nós já sabemos, mas vamos ler ele também. A palavra de Deus diz o seguinte, a respeito de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não, pastor, todos não significa todos. Então tá bom, vamos para o versículo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vamos entender o contexto, como a gente já entendeu o de 1 de João capítulo 1, verso 12. Vamos lá, Paulo está escrevendo a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Por quem nós devemos orar, irmão? Por todos. Para que se eu não vou alcançar todos, meu irmão? Para que eu vou orar para todo mundo? Sem que não é todo mundo que vai receber, que todo mundo que pode receber. Nós oramos a todos porque Deus mandou, meu irmão, porque o plano de Deus é todos. Ore em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, peraí, ele mudou o assunto aqui? Ore por todo mundo. Isso é bom e aceitável a Deus diante do nosso Deus e Salvador. O qual, o assunto é o mesmo, irmão. O artigo está fazendo só uma ligaçãozinha aqui. O qual que mandou nós orarmos pelos reis, pelas autoridades, que deseja que nós tivemos uma vida plena e tranquila. Esse mesmo Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Que os homens, os mesmos pela qual nós começamos orando por eles. Orem por todos. Todas as classes, todas as tribos, reis, todo mundo, meu irmão. Para que nós vamos orar para esse povo? E por que Deus? Porque Deus deseja que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, todos é todos. Pastor, mas todos é todos? De vez em quando não é. Inclusive na Bíblia. Nós precisamos entender isso. Nem sempre todos é todos. Por quê, pastor? Porque é assim que funciona. Né? Já viu aquela história que a filha chegou em casa? Nossa, pai, todo mundo saiu bem na prova. Ah, que bom, minha filha. Pois é, mas você falou que eu não sou todo mundo? Tá aqui a nota vermelha. Né? Quem já viu essa aí? Então, nem sempre todo... Minha filha fala, pai, vamos lá, quem vai? Ah, vai todo mundo. Eu falo, Neymar vai? Não. Silvio Santos vai? Pelé, Fernandinho? Não, você falou que todo mundo vai, ué. Quantos estão entendendo? Nem sempre todos é todos, meu irmão. Mas nós precisamos entender o contexto da palavra de Deus. Muitas vezes você vai ver falando a respeito de todos na Bíblia que era um sentido figurado, um sentido usual, um sentido de costume, porque a nossa linguagem era a linguagem do povo. Não tinha como Deus escrever numa linguagem que não fosse a linguagem que o povo falasse. A Bíblia está nos ensinando a maneira que nós falamos. Quando alguém fala para você, quando a minha filha falou para mim, todo mundo vai, eu não interpretei, ou eu pensei, não, peraí, todo mundo, então vou lá então. Aí que eu pego um autógrafo lá de alguém famoso, vai estar todo mundo lá, ué. Vai que o Silvio Santos me dá um pouquinho de dinheiro, eu vou lá nesse negócio. Não, porque eu tive facilidade de entender o que minha filha estava falando, sim ou não? Da mesma maneira, você vai ter facilidade de compreender a Bíblia e entender que todos são todos, nesses contextos. Por quê? Porque você tem que analisar toda a Bíblia, você tem que analisar o texto. E outra, todos os textos que eu estou citando aqui, que vão ser 10 pelo menos falando isso a respeito de todos eles têm a mesma palavra todos no original. Porque existe muito mais versículos, meu irmão, falando a respeito do homem, que significa todos também. Mas esses aqui tem todos os homens, ele tem o todos e tem o homem. Porque o homem por si só, ele já significa a humanidade. Amém? Mas poderia ser diferente. Então eu só citei aqui
os que realmente falam a respeito de todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como que Deus manifestou a sua graça salvadora a nós? A todos. A graça salvadora de Deus foi manifesta a todos. Amém? Todos. Isso é uma verdade bíblica, irrefutável, meu irmão. Romanos capítulo 5, Romanos 11, 32. Esse aqui, meus irmãos, é o que eu mais gosto de todos. Que é um todos bem abordando tudo. Romanos 11, 32 diz o seguinte, presta atenção, que o apóstolo Paulo está falando. Nós não precisamos estudar o contexto aqui, porque nós temos mais coisa para falar, mas presta atenção o que o texto está falando. Porque Deus a encerrou na desobediência. Então presta atenção aqui. Nós precisamos conversar aqui a respeito de que todas as pessoas são pecadoras? Alguém aqui tem alguma dificuldade de entender que todo mundo pecou e merece o inferno? E se não se arrepender, vai para o inferno? Alguém tem alguma dificuldade de compreender isso? Não. Então é simples a primeira parte do texto. Porque Deus encerrou na desobediência. O que significa? Que todas as pessoas pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então isso é unânime entre todas as pessoas que creem na palavra de Deus. Que todos pecaram. Então tá bom. Todos pecaram, todos significa todos. Então vamos ver o segundo parte do texto. A fim de usar de misericórdia para com... Pronto. Deus está fazendo aqui, meu irmão, uma equação. Ele está fazendo um contraste. Ele está falando assim, ó, da mesma maneira que todos pecou, eu vou permitir que todos recebam misericórdia. Da minha parte, a salvação vai ser disponível a todos, porque todos pecaram. Qual é o sentido de todos pecar, mas a salvação não é para todos? Não, me explica. Eu quero que você me explique, meu irmão. Qual é o sentido de Deus encerrar todos debaixo da desobediência? Porque todos pecaram e aqui todos significa todos. Ninguém aqui vai falar que todos não é todos. Mas quando eu falar assim, a fim de usar de misericórdia para com todos. Não. Aí não. Aí é demais. Fernandinho Beiramar, não. Estado Islâmico, não. Aqueles lá não. Aqueles lá tem que apodrecer no mármore do inferno. Né? Eu também penso a mesma coisa que você. Mas Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Nós não podemos anular essa verdade bíblica. E nós temos que caminhar debaixo da verdade de Deus. E ainda que eu falei agora que eu penso dessa maneira, eu preciso pegar o meu pensamento e colocar cativo a obediência de Cristo. Então eles têm que tudo ser salvo. Amém? Orar para aquele povo converter e parar de explodir os outros. Em nome de Jesus. Israel seja guardado também. Então vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 18. Que fala a mesma coisa do 11, 32, mas nós vamos ler. Falando a respeito de Adão e a respeito de Cristo. Paulo está ensinando aqui aos romanos. Pois assim como por uma só ofensa, o que significa isso? Adão pecou, foi só um ato de pecado. Por causa desse ato de pecado, como ele era cabeça de raça, o pecado passou para toda a descendência, porque a semente gera segundo a sua espécie. Ninguém precisa pecar, já nasce pecador. Isso é unânime, amém? Então, porque assim como uma só ofensa, por causa do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, presta atenção no contraste, no que Paulo está querendo ensinar. Olha, por causa de a ofensa, por causa de uma só ofensa, o juízo vai vir sobre todos. Todo mundo vai ser condenado. Não, todo mundo é todo mundo, não. Eu não vou ser. Não, meu irmão. Se você não se converter, você vai ser. Por quê? Por causa de uma só ofensa, o juízo vai vir sobre todos. E isso inclui todo o ser humano. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Nós não temos justiça nenhuma. A nossa justiça é Cristo. Se um dia nós estivermos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos, misericórdia. Eu não quero nem passar perto desse dia. Eu quero estar lá revestido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Meu passado perdoado e jogado no mar do esquecimento. Mas o texto continua dizendo, assim também. O que significa também, meu irmão? Está entendendo isso aqui? Então entende a segunda parte. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre os homens para a justificação que dá a vida. Então, da mesma maneira que um só homem pecou e a condenação veio sobre todos os homens, um só homem veio e foi justo para que a justificação venha sobre todos os homens. Aleluia. Quem quer ir para o céu aí? Amém. Você está incluído nisso, meu irmão. É todos. Amém? Está vendo o que o diabo quer atrapalhar esse negócio nosso? Os todos? Não é todos, é todos, é tá. Não, irmão. É todo mundo. Nós fazemos parte da geração de Cristo. Amém? Nós somos o povo de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10.
diz o seguinte: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Quem que é esse Deus vivo? Salvador de os homens, especialmente dos fiéis. Ah, meu irmão, esse pedacinho que eu tenho certeza que está na Escritura só para você entender o seguinte: ele é especialmente dos fiéis? Então volta o texto aqui: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então ele é Salvador dos infiéis também? É claro, o texto está falando, senão o texto só falava só Salvador de todos os homens, mas ele está falando especialmente dos fiéis. Por quê? Porque ele é Salvador de todos. Os fiéis recebem a graça, recebem perdão, tem o nome escrito no livro da vida, se torna filho, amém? Mas Deus é Salvador de todos os homens. Repetindo mais uma vez, não sou universalista, não acredito que todas as pessoas vão para o céu. Esses dias eu assisti um filme há muito tempo na Netflix, estava lá um filme cristão, eu peguei e assisti. Era o cara que criou a doutrina do universalismo, acho que foi lá nos Estados Unidos. Né, todo mundo, Deus é bom, olha que louco, né? Você conhece algumas pessoas de jeito, né? Todo mundo vai para o céu, Deus é bom, tudo está certo, paz e amor, amém. Nós somos daqueles que cremos em Cristo, no sacrifício, vicário do Senhor, amém? Nós cremos que Deus é bom, mas não da maneira que eles ensinam, corrompendo os ensinamentos da Escritura e de Cristo. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte. E aqui, meus irmãos, eu quero que você entenda o que Jesus estava falando. E eu quero que você entenda que você faz parte desse povo que Jesus chamou, porque ele incluiu a todos, amém? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Presta atenção, irmãos. Eu quero que você se coloque no lugar de Cristo, fazendo essa afirmação. Jesus estava diante da multidão, diante dos discípulos. E ele simplesmente estava falando para as pessoas: olha, vocês que têm fardo pesado, vocês que têm sofrido, vocês que estão doentes, vocês que estão depressivos, vocês que precisam de alguém, de uma resposta, você que quer tirar esse peso, esse fardo das suas costas, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos os sobrecarregados, vem a mim, eu sou manso e humilde, aprendam comigo. Agora imagina Jesus fazendo essa afirmação sem que ela não fosse verdadeira. Vinde a mim, porém, não é para todos. Meus irmãos, você acha que Jesus estava brincando com alguém? Brincando com a emoção das pessoas? De falar, olha, a salvação vai passar perto de você, mas você nunca vai alcançar, porque ela não está disponível para todo mundo, só algumas pessoas vão conseguir ser salvas. Você acha que Jesus faria uma afirmação desse nível? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus afirmou, eu vou aliviar a todos. Ah, pastor, mas tem tanta gente sofrendo, então venha a Cristo. Porque ele está chamando e está convidando. Ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esse é o plano de Deus. Eu não posso entender que porque uma pessoa está cansada e sobrecarregada, eu vou anular aquilo que Cristo falou. Eu vou sempre ficar com a verdade. Amém? Sempre fique com a verdade da palavra, independente daquilo que você está vendo, daquilo que você está achando, ou daquilo que você foi ensinado. Jesus deseja salvar a todos. Amém? Então vamos para a segunda parte, para a gente encerrar. Porque a primeira é que Deus quer salvar a todos. E a segunda, pastor, é que Deus quer curar a todos. Amém? Meus irmãos, se você entender essas duas verdades bíblicas aqui, meu Deus, ninguém vai segurar você, meu irmão, lá na célula. Vai querer sair orando com todo mundo. Sim, nós vamos falar sobre isso agora, que a Bíblia nos ensina, amém? Temos um tempo bom aqui ainda. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então eu sempre digo isso, você não vai enjoar não, meu irmão, mas você sempre vai me ver falando a mesma coisa aqui. Deus não passa mel na chupeta e passa na sua boca para você ficar com vontade. O que Deus escreveu na sua palavra é para você. Tudo que foi escrito para o seu ensino. Jesus andava por toda parte, curando os enfermos, ensinando, pregando. E Jesus curou o lunático, curou o paralítico, ressuscitou a filha de Jairo, curou o enfermo, o homem da mão ressequida. Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curava a todos, Jesus fez muitos milagres. João termina sua carta, seu evangelho, no capítulo 21, falando o seguinte, se tudo que Cristo fez fosse anunciado um por um, nem na terra inteira caberia esses livros.
Agora deixa eu te falar um negócio, você tem noção, meu irmão, de quantos livros cabem dentro desse prédio aqui? Escrito uma história, cada um numa página, quantas histórias cabem em cada página? Agora imagina o mundo inteiro, tanto de coisa que Jesus fez, meu irmão. Agora você acha que tudo isso foi escrito para você ficar passando vontade? Doente lá na sua casa, mas se Jesus curar seria tão bom. Meu irmão, é de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, você lê as escrituras, você entende que Deus é Jeová Rafá, que Ele é o Deus que cura. Amém? Sara era estéril, teve um filho. Quantas pragas Deus não enviou no Egito, quantos milagres, meu irmão, Deus não fez através de Moisés, através de Elias, através de Eliseu, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, toda a palavra de Deus, quando você vê Jesus vindo, os apóstolos, depois, toda a escritura nos ensina que Jesus cura. Por que eu vou achar que Jesus não cura, meu irmão? Eu vou ficar lendo esse livro com esse tanto de coisa. Mas se fosse assim era muito bom. Oh, meu Deus, que vontade de ter nascido na antiga aliança. Na época que tinha profeta. Naquela época tinha Elias. Fazia descer fogo do céu. Meu irmão, nós temos o Espírito. Nós somos o cumprimento da promessa. Nós somos a igreja do Deus vivo. Amém? Eu vou falar um pouco a respeito disso aqui, meus irmãos. A respeito de Senhor ser o Senhor que cura. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E se está escrito que Jesus cura, que Ele é Jeová Rafá, que Ele é o Jesus que cura, nós vamos ver os textos bíblicos que nos afirmam que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Nós precisamos crer, porque a cura também é para todos. Mas a cura é para... Meu irmão, a salvação é para todos. É todos que alcançam? A cura é para todos. É todos que vão alcançar? Não, você precisa crer. Pastor Hermes, é bom demais, você joga a bola para nós, né? Queria eu ter determinado essa escritura, meu irmão. Tá junto com Deus lá, vamos escrever aqui a Bíblia, mas foi Deus que determinou assim, meu irmão. Amém? É pela fé. Todas as pessoas que foram curadas, Jesus chamou e falou assim, vem cá, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Não fui eu, meu irmão. É a escritura que nos afirma isso. Leia todas as curas de Cristo. Toda vez ele anunciava, tua fé te salvou. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Vem cá, estende a sua mão. Vem cá, levanta, paralítico. Sempre tinha uma ordem para que aquela pessoa respondesse ao chamado de Deus, porque ele tinha crido naquilo que Deus tinha feito. Porque existe uma interação do céu com a terra. Amém? Senão estava todo mundo curado automático. Deus mandava uma ordem, todo mundo é curado. Todo mundo vai salvo. Mas não foi assim que Deus determinou que a sua justiça funcionasse. Amém? Então vamos entender o que a palavra de Deus diz aqui. Salmo 103, a partir do versículo 1. E agora eu vou ter que pôr 1.5. Prepara os ouvidos. Porque nós só temos 15 minutos. Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum... Não, vamos lá. Bendize a tua alma, ao Senhor, e não esqueça... Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Agora presta atenção, quem está falando isso aqui, meu irmão? Um salmista. Nós já estamos vendo aqui, entendendo que Deus é um Deus que cura em todas as épocas. Eu quero que você pense o seguinte, por que agora Jesus não vai curar? Agora que eu sou filho, agora que eu sou o cumprimento da promessa, agora que Ele habita em mim, agora que a verdade foi revelada a nós, agora não. Mas antes, Deus curava, mas agora Deus não cura? Espera aí, meus irmãos, vamos entender o que a Bíblia diz. Então o salmista está falando para a alma dele, bendiga a minha alma. Ele estava ensinando ele mesmo a crer, porque se ele ficasse quieto, ele ia continuar doente. Mas ele falava para a alma dele, glorifica, fala que Deus é bom, confessa, abre a sua boca, minha alma. Fala assim, ó, Deus é o Deus que perdoa minhas iniquidades. Deus é o Deus que perdoa minhas iniquidades. Repita comigo, minha alma. Deus é o Deus que cura todas as minhas enfermidades. Deus é o Deus que cura todas as minhas enfermidades. Era isso que o salmista estava fazendo. Ele estava ensinando ele mesmo a crer nas verdades de Deus. Amém? Então os salmos nos confirmam isso. Amém? Vamos lá para Salmo 105, versículo 37. Aqui o salmista está falando a respeito do milagre que Deus fez no deserto e quando Deus livrou o povo de Israel das mãos e do governo do reinado de Faraó. Ele diz o seguinte, presta atenção, irmãos. Só isso aqui para mim, se tivesse só escrito isso aqui na Bíblia, eu já queria ser curado pela fé, amém? Eu já ia falar que isso aqui já está suficiente para mim. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Presta atenção, irmão, para você entender quem é o nosso Deus. Talvez você está pensando que Deus é, se eu tiver com dorzinha de cabeça, Deus vai curar aqui hoje. Presta atenção, meus irmãos. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Quantos anos o povo estava sendo escravizado no deserto? Quantos anos eles estavam comendo cebola, chuchu, porque não tinha comida para eles? Quantas vezes o faraó aumentou a carga para que aquele povo fosse sofrido no Egito?
Você sabe a briga de Moisés com o faraó, o trem foi feio, meu irmão. Porque o faraó não queria libertar o povo era sofrido, o povo era escravizado. O tanto de praga, o tanto de rã, pior, o tanto de coisa que aconteceu lá. Rios transformando em sangue. Mas quando saíram de lá, a Bíblia diz, 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, o que nos dá uma média de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. Não havia um só enfermo entre eles. Esse é o meu Deus, meu irmão. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que fez com que pessoas que estavam escravizadas no deserto saíssem com ouro e prata e nenhuma só enfermidade. No meio de 3 milhões de pessoas, bebê, criança, meu irmão, não tinha um, tá com, como é que chama? Quando tá com refluxo. Não tinha bebê com refluxo. Eu tô com dor de cabeça, não tinha dor de cabeça. Eu tô com enxaqueca, não tinha. Eu tô com dor nas pernas porque eu tô andando demais no deserto para correr. Quando o mar afogou lá, entrou água no meu nariz, eu fiquei gripado. Não tinha um só. Deus curou todos. Mas eu corri do faraó e dos cavaleiros, tô com dor na coluna. Não tinha um só com dor na coluna. Porque Deus curou a todos. Agora eu quero que você me responda, meu irmão. Não sei se você está com alguma expectativa comigo aqui nessa manhã, mas eu sei que Deus vai fazer milagres aqui, amém? Agora, olha para essa palavra. Não houve um só enfermo. Não sou eu, meu irmão. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Talvez você está achando que não. Aí agora, isso aí é história de pescador. Ou de pecador, né? Se não estiver acreditando também. Mas não houve um só enfermo. Meu irmão, você precisa entender o Deus que nós servimos, meu irmão. Amém? Nessa manhã eu não vou contar um só testemunho, eu sou acostumado a contar os testemunhos quando eu oro. Eu quero contar só Bíblia. Você vai acreditar na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então, o salmista já nos mostrou que Deus é um Deus que cura. Isaías capítulo 53, versículo 4. Todo mundo conhece esse texto, é o texto mais usado. E sim, é um texto profético que nos mostra claramente, especificamente, detalhadamente, de como Jesus me curou. Jesus não só me curou porque eu estou com vontade, ou porque Ele é o Deus que cura, não. Jesus nos curou e teve um modo pelo qual Ele fez isso. Vamos lá, vamos começar pelo versículo 1. Sabe por que eu gosto de começar pelo versículo 1? Porque o texto começa falando quem vai ser curado ou quem não vai. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem aqui acredita que Jesus na cruz levou toda a doença? Isaías começa falando isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Você deu crédito? E a quem se manifestou o braço? Do Senhor. A quem vai se manifestar o braço do Senhor? Vamos pular para o 4. Verdadeiramente, meu irmão, presta atenção, eu li essa palavra no original, ela significa isso mesmo. Existe uma ênfase para que você acredite que isso é verdade. Verdadeiramente, certamente, não é história para boi dormir, é a Bíblia. O profeta está falando o seguinte: verdadeiramente Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, ele tomou sobre si, no corpo dele, toda a doença que poderia vir sobre mim, foi levada na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades, amém? Olha o versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, que foi isso que aconteceu com Cristo na cruz, pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pensa numa coisa que eu amo, irmão. É que eu nunca quero ser castigado, ou que eu nunca acho que eu tenho que merecer consequências do meu pecado. Quando eu penso isso, eu falo, não, Jesus já foi castigado no meu lugar. Eu não preciso de doença nenhuma para me ensinar qualquer coisa. Porque o castigo que faz com que eu tenha paz já foi sobre Jesus na cruz, amém? E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelos seus machucados, pelos seus ferimentos, fomos sarados. Aleluia! Jesus verdadeiramente. Quando você estiver enfermo, você vai falar: Senhor, é verdade, é verdadeiramente. O Senhor afirmou e reafirmou nos Salmos, nos profetas. Mateus capítulo 8, versículo 16. O Senhor afirmou essa verdade nos Salmos, Ele afirmou essa verdade através dos profetas. E Jesus veio cumprir aquilo que dele estava escrito. A Bíblia poderia não falar mais nada a respeito disso, meu irmão, ficar lá. O que está escrito em Isaías? Está escrito que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as coisas continuaram tocando o barco e nós fingimos que não viu o que estava escrito lá. Mas não é assim que funciona com Deus não, meu irmão. A obra é completa, amém? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Por que ele fez isso? Marcos Paulo, mostra para ele no versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus veio com a sua palavra, expulsou demônios, curou os enfermos, os doentes, para que fosse cumprido o que havia sido escrito a respeito dele em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Jesus falou, pronto, eu cumpri, é verdade, eu estou aqui. Amém? Quantos estão entendendo, irmãos? O que a totalidade das escrituras nos mostra a respeito da cura que Deus tem para nós. Talvez você pense, não, pastor, tá bom, salmista, profeta, Senhor. Mas não é só aí que para. Os apóstolos também confirmaram isso. Primeiramente porque você está cansado de saber que Pedro, Paulo curou milhares de enfermos. A sombra de Paulo curava, o lenço de Paulo curava. Eles foram muito usados por Deus. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Porque as epístolas pastorais também confirmam essa mesma verdade bíblica. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Apóstolo Pedro está falando, o salmista falou, o profeta falou, Jesus veio e cumpriu, e nós estamos andando debaixo dessa mesma veia profética, debaixo dessa mesma verdade, e Deus é um Deus que cura e vai continuar curando, porque Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Amém? Aleluia. David. Amém, irmãos? Não para por aí, porque o Senhor Jesus não só nos curou, mas abra para mim Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora presta atenção. Presta atenção, irmãos, porque você vai falar o seguinte, não, mas isso aí, pastor, era para a época, né? Eu já comecei falando para você que o negócio já começou, foi em Gênesis, e termina em Apocalipse. Aonde você lê, você vai ver Deus curando, sim ou não, meu irmão? Aonde você vê, você vai ler também que Jesus era, é e há de vir, que nele não há sombra de variação, que Deus não muda, que Ele é eterno, amém? Mas o texto diz mais do que ser curado. O texto nos diz que esse sinal vão seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não, nesse texto, vamos lá. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Eu não só recebo cura, mas como eu recebo a autoridade de Cristo para curar da mesma maneira que Cristo curou os enfermos. Amém?